Meu padrasto virou minha família contra mim. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Ele e minha mãe não eram tão próximos naquela época. Então, embora tenha me atingido fortemente, ela não ficou tão perturbada quanto você esperaria. Entrei para o exército quando tinha 17 anos e no primeiro ano fora de casa minha mãe se casou novamente. Eu nunca realmente gostei muito dele. Nós tínhamos personalidades diferentes e tal. Ele costumava fazer comentários sarcásticos e me dizer para ser homem sobre qualquer inconveniente que me deixasse chateado. Isso levou a brigas entre nós. E muitas vezes eu era tão culpado quanto ele por esses desentendimentos. Ia voltar para casa após um tempo fora e minha mãe e ele disseram que ficariam felizes em me receber de volta em casa. Eu disse a eles que seria breve, apenas até que eu me levantasse e conseguisse um emprego, e até me ofereci para pagar o aluguel, o que eles recusaram. Cerca de 3 dias depois de voltar para casa, meu padrasto, quando estava sozinho comigo, perguntou o que eu achava que seria um aluguel justo. Fiquei confuso, mas era a casa dele, então chegamos a um acordo, e escondi da minha mãe presumindo que ele não queria que ela soubesse, pois nunca mencionou isso perto dela. Nunca pedi nada a eles, não por despeito, só porque eu queria fazer as coisas sozinho. Ele também tinha um filho de um casamento anterior. Ele e eu não tínhamos muitos interesses em comum nem nada, mas nunca tive problemas com ele. Diria que nos demos bem. Após 3 meses, quando consegui um emprego, saí de casa e não muito tempo depois conheci uma garota por quem eu era louco e começamos a namorar. Foi meu primeiro relacionamento e eu estava nas nuvens o tempo todo. Eu estava muito nervoso para levar ela na casa da minha mãe e apresentar ela. Minha mãe e eu éramos muito próximos e sempre me preocupei que ela julgasse muito uma garota que eu trouxesse para casa. Minhas preocupações acabaram sendo injustificadas porque elas se deram muito bem. Minha namorada não tem família. Longa história. Então minha mãe e meu padrasto se tornaram uma família para ela. Ela e minha mãe se deram extremamente bem a ponto de saírem apenas as 2 vezes, e isso me deixou extremamente feliz. Meu padrasto realmente gostava dela e eu senti que isso nos aproximou, o que é algo que eu não gostaria que tivesse acontecido. Cerca de 1 ano depois eu sabia que essa era a garota com quem eu iria me casar. Contei à minha mãe e ao meu padrasto, e ambos pareciam extremamente felizes. Minha namorada já era praticamente parte da família. Minha mãe me deu seu anel de noivado que meu pai deu a ela. O trabalho que eu tinha não pagava muito bem, então imaginei que mesmo que não fosse o anel que ela sempre teria, seria um ótimo substituto. Quando propus, minha namorada me disse que não era um substituto e ela adorou. Eu nunca fui legitimamente mais feliz em minha vida. Começamos a planejar o casamento e minha mãe e meu padrasto disseram que ajudariam a cuidar das finanças. Foi a primeira vez que eles se ofereceram para me ajudar financeiramente e isso realmente significou muito. Avançando para cerca de 3 meses depois, recebo uma ligação do meu padrasto dizendo que eu precisava ir na casa dele. Me senti um pouco ameaçado, mas fui lá depois do trabalho. Quando cheguei lá eu vi minha mãe, padrasto, meio-irmão e noiva. Minha namorada estava no sofá e percebi que ela estava chorando. Imediatamente pensei que alguém havia falecido e fui me sentar ao lado dela quando meu padrasto me parou. Ele começou a me jogar com acusações de que eu a estava traindo ela durante todo o nosso relacionamento. Fiquei intrigado e disse a todos que não mando mensagens de texto para nenhuma mulher de quem não sou parente além dela. Aparentemente uma garota conseguiu o número da minha noiva e disse a ela que estávamos dormindo juntos há mais de 1 ano, mas ela não sabia que eu estava em um relacionamento sério. Ela enviou suas capturas de tela de supostas conversas e sabia coisas sobre mim que uma pessoa aleatória não saberia. Eu, como um tolo, não conseguia ver o que estava acontecendo na minha frente. Fiquei atordoado, triste e furioso. Eu implorei a ela do outro lado da sala para olhar para o meu telefone e ver que eu nunca tinha feito nada disso. Ela e minha mãe estavam chorando e eu comecei a chorar. Meu padrasto me chamou de todas as palavras que conseguiu pensar e me escoltou para fora de casa enquanto me dizia que se me visse em sua propriedade novamente ele chamaria a polícia. Passei as próximas semanas tentando contatá-los, mas sem sucesso. Chamadas, mensagens de texto e mensagens de voz, todos os aplicativos de mensagens e por aí, mais nada. Depois dessas semanas recebi um telefonema do meu padrasto que me disse para parar de tentar contatá-la e que nunca mais seria bem-vindo em sua casa ou em sua família. Tentei ligar para minha mãe dessa vez, mas sem sucesso também. Depois de cerca de 1 mês, tudo o que recebi de alguém foi uma mensagem de texto da minha mãe dizendo como ela estava triste e desapontada. Minha mãe não tinha muita família, então ela sempre passavam as férias com a família do meu padrasto. Todos eles também me evitavam. Eu vi suas fotos de Natal no Facebook com minha ex-noiva presente e aparentemente de bom humor, o que me deixou arrasado. A única família que eu tinha que falava comigo era o irmão do meu pai e sua família. Apesar disso, todos pareciam desconfiados de mim também. Acho que o único que realmente acreditou em mim foi meu tio. Honestamente, eu não acho que teria conseguido sem ele. Ele me mostrou que eu estava perdendo no amor paternal e sou muito grato por tudo que ele fez.
Cerca de 6 meses depois de tudo me mudei da costa leste e me estabeleci na Califórnia, me afastando de tudo. Pouco menos de um ano depois de me mudar recebi uma ligação de um código de área de minha cidade, o que raramente recebo. Atendi e era meu meio-irmão, a quem desliguei prontamente. Ele me ligou de volta e eu ignorei, mas ficou me ligando o dia todo. Decidi que se ele ligasse de novo eu atenderia. O que ele fez mais tarde naquela noite foi estranho na melhor das hipóteses. Ele me disse que minha noiva estava realmente arrasada há muito tempo. Levou quase um ano para ela começar a procurar novamente por um outro relacionamento, o que não fiz desde que terminamos. Alguns meses depois de ela terminar comigo, meu padrasto encorajou meu meio-irmão a convidá-la para um encontro. O que ele fez? As coisas correram bem nas primeiras saídas, mas aparentemente nunca deram certo. Ele contou isso ao meu padrasto e o idiota disse a ele: "Não me livrei do Op por nada. Ela é uma ótima garota. Você precisa fazer isso dar certo com ela." Eu quase desmaiei quando ouvi isso, e rapidamente senti muita raiva. Aparentemente ele conseguiu uma garota para se passar por alguém com quem eu tive um caso e forjou algumas capturas de tela de mensagens para que ela enviasse para minha noiva. Ele me disse que o padrasto havia dito isso a ele cerca de um mês atrás e ele não sabia o que fazer. Aparentemente isso o incomodou o suficiente para que ele não pudesse mais ficar sentado com as informações. Então ele me contou e disse que contaria para minha mãe e minha noiva no dia seguinte. Ele me ligou primeiro como uma cortesia, então ele sabia o que dizer a eles sobre mim. Eu disse a ele onde estava e que agradeceria se ele contatasse imediatamente. Isso foi na terça-feira passada. Acabei de mandar uma mensagem para ele e disse que estava pronto para falar com elas se elas quisessem, e que elas poderiam me ligar. Eu realmente não sei o que vou dizer ou o que elas irão falar. Espero algumas lágrimas e um bom número de desculpas, entre outras coisas. Eu realmente não sei se estou pronto para perdoar ou algo assim. A única pessoa a quem contei até agora foi meu tio, a quem pedi para guardar segredo. Vou atualizar vocês se acontecer algo nos próximos dias. Parte 2. Meu meio-irmão me ligou esta manhã e me contou exatamente o que aconteceu na semana passada. Aparentemente o que meu padrasto disse não foi exatamente o que ele me disse. Ele falou mais coisas e disse que tomava muito cuidado com as palavras para não se incriminar. O problema do meu meio-irmão é que ele é muito mais esperto do que eu. Em vez de apenas caminhar até minha mãe e minha noiva com isso e começar uma discussão aos gritos com seu pai, ele tomou um rumo diferente que eu não teria pensado. Ele pegou o telefone da minha ex e encontrou a garota. Ele ligou para ela e conseguiu que ela o encontrasse em público. Foi aí que tudo veio à tona. Ela disse que aceitou porque gostava do meu padrasto, o que eu acho que indica claramente que ele estava dormindo com ela. Isso me irritou ainda mais por razões óbvias, mas ele disse que a garota alega que eles não dormiram juntos, mas não sei se isso é verdade. Não importa para mim. O que importa é que meu meio-irmão conversou com ela e tocou seu coração com a história e tudo o que aconteceu. Para constar, ela claramente sabia o que estava fazendo. Talvez o tempo e ouvir o que tinha acontecido comigo realmente a tenham abalado, mas novamente, não importa para mim. Ela contou a ele o que aconteceu e meu meio-irmão perguntou se ela poderia contar para minha mãe e minha ex. Ela concordou e isso aconteceu ontem. Meu padrasto está em viagem de negócios até quarta-feira, então eram os 4 lá. Ela entrou e contou tudo para minha mãe e minha ex. Meu meio-irmão disse que as lágrimas começaram quase imediatamente. Depois de tudo ele disse a elas que eu estava na Califórnia e que ele diria a elas quando eu quisesse ser contatado. Vou falar um pouco sobre elas para vocês tentarem entender algumas coisas sobre minha mãe e ex-noiva. E isso não é de forma alguma uma defesa de suas ações, apenas para ajudar algumas pessoas a entender. Minha mãe e eu éramos inseparáveis depois que meu pai faleceu. Nós éramos a rocha um do outro, mas quando fiz 16 anos comecei a beber para esquecer um pouco dos problemas. Nessa época eu disse à minha mãe que passaríamos o ano novo juntos e acabei ficando bêbado com meus amigos e não fiquei com ela. Recebi uma mensagem da minha mãe que passou a noite sozinha em casa e foi aí que nunca mais fomos os mesmos. Ela me enviou uma mensagem sobre como estava triste por estar sozinha e eu me senti um merda por causa disso. Parei de beber naquele dia, mas já tinha estragado tudo. Ela é o tipo de pessoa que sempre precisa de alguém, ela não aguenta ficar sozinha. Acho que quando o amor dela e do meu pai começou a sumir eu preenchi esse vazio. E quando fui crescendo e acabei saindo de casa meu padrasto preencheu esse vazio. E sobre minha ex, como eu disse antes, ela realmente não tem família. Ela teve alguns problemas reais de confiança devido a isso, juntamente com alguns relacionamentos anteriores realmente desagradáveis. Apesar disso ela nunca falava mal de ex-namorados, o que eu admirava muito. Ok, desculpe sair do assunto, novamente, espero que traga um pouco de percepção de por que acho que elas fizeram o que fizeram e acreditaram no que acreditaram. No final da ligação com meu meio-irmão ele disse que as duas queriam ligar hoje e eu disse a ele que tudo bem, então eu sentei e esperei. Por volta das 3 da tarde eu estava um pouco confuso. Comecei a me perguntar se ele tinha inventado tudo para mexer comigo. Isso realmente me preocupou,
Pouco tempo depois recebi uma mensagem dele perguntando se eu estava bem. Eu disse que sim e perguntei se elas estavam realmente planejando ligar hoje. Ele disse que elas estavam tentando nas últimas horas. Eu bloqueei as duas quando me mudei e esqueci. Por que não o bloqueei meu meio-irmão não sei, mas eu sou grato por não ter feito isso. Desbloqueei elas e recebi uma ligação da minha mãe cerca de 10 minutos depois. A primeira coisa que ela disse foi que eu parecia diferente. Quase desliguei na hora. Levei tudo que eu tinha para apenas dizer sim. Ela quebrou imediatamente depois disso. Eu realmente pensei que sentiria mais. Eu estaria mentindo se dissesse que não senti nada. Mas a dor de tudo isso apenas tomou conta de mim mais do que suas palavras. Ela perguntou se eu tinha recebido as mensagens dela e eu disse que não. Acho que ela tentou enviar mensagens de texto no ano passado, mas eu bloqueei o número dela. Mas se ela realmente quisesse me alcançar, ela poderia ter feito isso. Talvez isso seja um pouco merda, mas eu sei que é verdade. Eu praticamente disse a ela que estaria disposto a reconstruir algum tipo de relacionamento e ela ficou feliz com isso. Ela também me disse que estava tirando todas as suas necessidades de casa antes que meu padrasto chegasse em casa e ela entraria com o pedido de divórcio imediatamente. Eu realmente gostaria de estar lá para ver a cara daquele idiota quando ele voltar para uma casa vazia. Minhas pegou o telefone em seguida e fez as mesmas desculpas chorosas que minha mãe fez. Eu me senti um pouco mais com ela. Na verdade, tentei fazê-la pensar e lembrar quantas vezes eu disse a ela que nunca faria isso com ela e o quanto a amava. Ela estava fora de si e, para ser honesto, estou feliz. Conversamos por cerca de meia hora e eu realmente achei agradável. Ela me disse que ainda tinha um anel e isso me deixou chateado. Eu disse a ela para dar para minha mãe porque não pertencia mais a nenhum de nós. Eu poderia dizer que realmente a esmagou e egoisticamente. Eu queria que isso acontecesse. Ela perguntou se poderia me ligar ou enviar uma mensagem de texto. Eu disse a ela que estava tudo bem, mas para não esperar uma resposta imediata de qualquer maneira. O que ela entendeu? Praticamente dei a ela o mesmo ultimato que minha mãe. Embora eu tenha dito que qualquer chance de termos um relacionamento futuro era muito pequena, ela disse que entendia isso também. Falei com meu irmão por último e agradeci por tudo que ele fez. Ele estava ajudando minha mãe a tirar as coisas da casa do pai dele. Ele se desculpou por tudo que havia acontecido e me disse que iria contar tudo ao resto da família também. Com eles não fiz nenhuma ligação e não direi uma palavra, exceto a mãe do meu padrasto, a pessoa mais velha de qualquer uma das famílias, e ela me desejou um feliz aniversário e um feliz Natal no ano passado mesmo depois de toda a confusão. Talvez ela tivesse idade suficiente para não se importar, talvez ela se sentisse mal, mas vou falar com ela por mais estranho que seja. Desculpe por toda a divagação. Eu voei para casa para o aniversário de 60 anos do meu tio na primeira semana de março. Será minha primeira vez desde que me mudei para cá. Eu definitivamente planejo ver meu meio-irmão também. Não sou contra ver minha mãe e ex, mas deixei claro para elas que tenho muito o que fazer e elas também. Se algo mais acontecer, atualizarei novamente, talvez depois daquela viagem para casa, mas parece que por enquanto é isso. Breve atualização. Recebi uma ligação de um número de casa. Apaguei a maioria dos meus números há um tempo atrás de qualquer pessoa com quem não estava falando. Eu atendi e era meu padrasto. Ele disse alô e eu desliguei e bloqueei o número. Liguei imediatamente para minha mãe, minha noiva e meu meio-irmão. Eles estão todos seguros e distantes dele. Minha mãe está em um hotel que ele não conhece. A noiva e o irmão estão em suas residências, e ambos dizem se sentir devidamente protegidos. Ele não é de forma alguma um homem violento, mas é melhor prevenir do que remediar. Meu irmão disse que recebeu uma ligação dele esta manhã quando o padrasto chegou em casa depois que viu que minha mãe não estava lá e não atendeu. O irmão contou a ele o que aconteceu e para não entrar em contato com nenhum deles. Não tenho certeza de quanto tempo ele ficou sentado lá, mas ele me ligou por volta das 3 horas da tarde. Cerca de uma hora atrás, recebi uma mensagem de um número diferente dizendo: "Precisamos conversar." Presumo que seja ele e eu não respondi. Breve atualização 2. A mãe do padrasto me ligou. O número dela foi salvo por causa do que afirmei anteriormente. Estava um pouco preocupado porque poderia ter sido ele tentando reunir alguma informação ou algo assim, mas não foi. Ela é uma senhora muito doce que não precisava ser legal comigo de forma alguma, mas me mostrou compaixão. Ela foi muito legal e me desejou boa sorte, ao mesmo tempo em que se desculpou em nome da família. Agradeci e desejei-lhe o melhor também. Chocante que ele veio daquela mulher. Parte final. Dei uma olhada naquela última mensagem que recebi e, para surpresa de ninguém, descobri que era meu padrasto. Minha curiosidade levou a melhor sobre mim e eu liguei para ele. Fiz o que alguns sugeriram e gravei a ligação. Gostaria de poder dizer que a ligação me forneceu algo, mas isso seria mentira. Ouvir sua voz fez minha pele arrepiar. Ele perguntou como eu estava. Eu disse para ele parar com essa merda e ele riu.
Nada incriminador de sua parte, é claro. A conversa durou cerca de 3 minutos sobre nada. Eu perguntei a ele por que ele não estava contente comigo estando com ela. Ele disse que eu não era homem o suficiente e que uma mulher como ela teria sido desperdiçada comigo. Ele tem uma maneira muito tradicional de pensar sobre relacionamentos, o que é especialmente engraçado porque mostra o quanto ele nunca soube sobre nosso relacionamento, ou sobre ela em geral. Sem sair pela tangente, minha ex era notavelmente contra as normas de gênero. Ela tem um emprego muito bem remunerado e me disse que nunca se sentiria confortável sendo uma dona de casa. Ela frequentemente tomava a iniciativa de coisas em nosso relacionamento, etc. Não havia muito o que tirar da conversa além disso. Eu realmente não sei o que ele queria, mas eu disse a ele para não me ligar de novo e desliguei. Voltei para casa antes do fim de semana da semana passada e fui à festa de aniversário do meu tio. Nos divertimos muito e a família foi muito acolhedora e pediu desculpas por não ter sido mais solidária depois de tudo. Nenhum deles foi rude nem nada e não tenho sentimentos negativos em relação a nenhum deles. Conversei com meu meio-irmão e marquei um encontro na casa dele com minha ex e minha mãe na quarta-feira à noite. Na quarta-feira fui lá e consegui o que esperava. Muitas lágrimas e muitas desculpas. Conversei com as duas e com meu meio-irmão de forma independente. Mamãe já pediu o divórcio, o que é bom e agradeço por ela ter feito isso. Tivemos uma conversa decente. Você pode dizer que está tenso, mas acho que estamos fazendo algum progresso em direção à cura. Meu meio-irmão e eu tivemos uma boa conversa. Ele se desculpou por tudo o que havia acontecido e eu aceitei. Posso dizer com certeza que ele sente remorso por como tudo mudou e pelo trabalho que ele fez para consertar. Eu definitivamente não guardo rancor dele. Minha ex e eu tivemos uma longa discussão durante a maior parte da noite. Já estávamos conversando por telefone nas últimas semanas. Obviamente somos duas pessoas muito diferentes agora depois de quase 1 ano e meio afastados. Tivemos algumas discussões mais sérias depois sobre tudo. Sobre como tudo estava ferrado e como eu estava quebrado por tudo isso. Ela me disse que já havia consultado um terapeuta e perguntou se eu estaria disposta a acompanhá-la à consulta na quinta-feira. Ela foi além de tudo do que um simples pedido de desculpas e estou realmente grato por isso. Acompanhei ela à consulta de terapia que considero muito produtiva para todos. Seu terapeuta parecia estar muito agradecido por eu estar lá também. Ficamos conversando um pouco depois e resolvi perguntar se ela queria sair no sábado à noite. Então esse é o plano agora. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas queria mostrar a ela que aprecio o esforço que ela está fazendo para tentar consertar o que está quebrado. E egoisticamente, eu gostaria de vê-la em um cenário que não seja como o que estamos vivendo. Então essa é a atualização por enquanto. As coisas estão melhorando. Não vi meu padrasto ou sua família desde que cheguei em casa. Agradeço todo o apoio de todos. Irei atualizar caso aconteça alguma coisa. Atualização. O encontro correu muito bem. Tivemos uma boa noite juntos, jantamos e depois fomos a um fliperama, o que costumávamos fazer com certa frequência. É o primeiro encontro que tenho em quase 1 ano e meio e me diverti muito. Voltamos para a casa dela depois e conversamos. Vou discutir os próximos passos durante esta semana antes de voltar para a Califórnia. Obrigado novamente pelo apoio de todos.